Todo mundo fala, São Pedro, né? Vamos rezar para São Pedro para não chover, aquelas histórias do, né? E São Pedro, dia de São Pedro é dia de quermesse no Brasil, de festa junina, né? Então, assim, esquece isso. Acabou essa história. É que nem falar que São Francisco é o santo dos animais. Ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. São Pedro também. Só que eu quero falar uma coisa que a Joana falou assim, né? Porque estavam no dia dos dois apóstolos, né? De São Pedro e São Paulo, no dia de Roma. Ela falou assim: vocês, espíritos, equipe, valorizem o caminho de São Paulo e São Pedro até aqui. E hoje todo mundo lota essa igreja para louvar, agradecer e pedir coisas para São Pedro e São Paulo no dia deles, mas vocês não têm consciência total do quanto eles padeceram para fazer a missão deles. Aí ela falava assim: valorizem. Por quê? Gente, São Pedro e São Paulo, somente na parte de Roma, quando eles estavam em Roma, eles padeceram muitas perseguições. Eles faziam os discursos e tinham que sair correndo do Império Romano para não serem presos. São Paulo, quem estuda a história de São Paulo, foi apedrejado depois, durante e antes de discursos. Aí o que que acontece? São Pedro padeceu muito depois que Jesus morreu. São Pedro abriu a casa do caminho em Jerusalém, com todos os cristãos que eram muito perseguidos. Então, assim, e depois ele teve que vir caminhando. E aí eu vou contar um pouco. Isso tá no filme também, São Pietro, tá? Que tem aquele ator que fez acho que é o Omar Sharif, tá? Que fez o São Pedro. Assistam, é um filme que tá em italiano, mas tem no YouTube umas outras vertentes. O Jesus chega para São Pedro, quando Jesus era encarnado, e falou: Pedro, vai chegar um momento da sua vida que você vai ter que fazer uma grande viagem e você não vai querer. Ah, ele, imagina, mestre, lógico que eu vou, que não sei o quê, porque São Pedro era muito engraçado, né? Eu conto a história de São Pedro e ele era um cara que mais perguntava, o que tudo, não dá pra fazer, o mais nervosinho também, né? Então, assim, pegaram muito para fazer o The Chosen, né? O São Pedro. E aí ele falou, imagina, mestre, claro que eu vou. Aí Jesus é assassinado, né? Vai pra cruz, morre, tem a ressurreição, tudo direitinho. Passa o tempo, né? E São Pedro tinha, em média, tá? A gente não tem muita certeza, 70 anos. Quando ele estava em Jerusalém, com a Casa do Caminho, numa boa lá, entre aspas, né? Num super trabalho de dedicação, de caridade, com todos os problemas tal. Até que ele chega lá. Não, e São Paulo estava em Roma já. São Paulo estava em Roma. Aí São Paulo, muito médium, chegou para um amigo dele, que chamava Marcos, e falou: Marcos, tá na hora. Pode ir para Jerusalém e traz o Pedro. Traz São Pedro para cá. É Pedro, né? Não era santo. Aí Marcos vai, atravessa tudo lá, pega barco em Veneza, chega até Jerusalém, caminha um monte. E aí ele chega para São Pedro, tal, fala: Olha, eu sou enviado de Paulo, tal, que está em Roma, e Paulo falou para você que é a hora de você vir para Roma. Aí Pedro tem as reações mais lindas, assim: Imagina, eu não vou, tá louco, eu tenho 70 anos, que não sei o quê, nananã. De repente, só vem uma memória bem vívida, assim, ó, como se fosse uma visão aqui, ó, do lado de Jesus falando para ele. Quando você tiver mais velho, você vai ter que fazer uma viagem e você não vai querer. Aí ele cai em si assim, ó. Aí fala: Não, então tá, então eu vou. Aí foi que ele pegou, saiu de Jerusalém, pegou barco, cavalo, charrete, foi a pé até Roma. E no caminho ele foi com esse grande soldado, grande romano, não era soldado, era um grande romano, amigo de Paulo, Marcos. Quem são os evangelistas? São Marcos. Escutou toda a história do caminho de Jerusalém até Roma de São Pedro, de como era Jesus, das histórias e tal, e foi um pouco depois também, e depois ele escreveu.
E aí Pedro chega em Roma e é uma maravilha porque por mais que seja um período de muita tensão, de caça aos cristãos, de ter que se esconder, e São Pedro fazia os discursos e os sermões nas colinas do Vaticano. Então ele se escondia nas colinas e nas catacumbas os cristãos se escondiam aqui em Roma. Então Roma é muito legal e dá para você ver várias coisas do percurso de São Pedro e São Paulo. Aí ele encontrou com São Paulo escondido. Só que São Paulo fazia discursos, e hoje é dia de São Paulo aqui em Roma, de praça pública. E ele era preso. Até, só que ele tinha uma dialética muito legal. E tem um filme maravilhoso, Paulo o Apóstolo, assistam, que se baseia em Roma. Aí os soldados, e depois Lucas, que virou outro, que era um médico, que ia lá se confidenciar com Paulo, tá? Foi lá na prisão, fora o que ele ouviu de Paulo, nananã, depois virou São Lucas, o evangelista, ok? Aí o que acontece? O prenderam Paulo e os guardas romanos falaram assim, Paulo, é a última vez. Não dá mais pra gente prender e soltar, prender, soltar, prender, soltar. Na próxima que você fizer, não faz mais. A gente vai ter que te prender e te matar. Porque ele tinha uma coisa com os juízes, ele era cidadão romano, ele tinha também cidadão da Judéia, etc. e tal. Do Paulo era muito inteligente. Então, o que acontece? Foi. Só que aí Paulo desobedeceu. Fez um grande discurso em praça pública, onde ele convertia muitas e muitas pessoas, e aí foi preso. Tem o lugar aqui em Roma que eu fui, que é a cela de Paulo, tá? Que você pode ir, onde ele ficou vários dias, e depois levaram ele, era um parque, essa igreja, aí tem um caminhozinho que ele fez da hora da morte, tem um mármore, que é uma coluna coríntia, onde ele botaram a cabeça dele e cortaram a cabeça de São Paulo, tá? E Pedro teve que assumir energeticamente a parte do cristianismo em Roma sem o Paulo, ok? Só que estava correndo muito, muito risco. E aí eu vou contar a finalização da história da morte de São Pedro. São Pedro já estava famoso, os guardas já identificaram, queriam prender, ele foi preso. Aí o anjo abriu a porta. Lembra dessa história do anjo abriu a porta da cela? Existe aqui em Roma, gente. Eu vou nesse lugar, eu levo todos os meus clientes, né? E eu vou fazer uma viagem essencial para quem quiser um dia para ver a porta exata que o anjo abriu. Mas até que um dia, também a mediunidade de São Pedro muito forte, e ele continuava fazendo as curas, os discursos e tá. Tem um processo muito grande em Roma, até que ele, com a sua mediunidade, prevê que vai ser capturado mesmo. Aí o que ele faz? Pega todas as coisas e fala: vou correr e vou embora daqui. Aí ele pega, vai, mas os cristãos falam: não, mas a gente vai junto. E aí eles saíram de onde eles estavam, onde moravam os cristãos, de noite, de madrugada, e atravessaram o Parque da Cafarela, que existe até hoje, o Parque da Cafarela. Eu também já atravessei o Parque da Cafarela e posso atravessar com você, se um dia você quiser. O que acontece numa viagem essencial, hein? Essa daí vai ser top. A hora que ele atravessa o Parque da Cafarela, ele pega o braço de Marcos e fala: Marcos, os guardas estão chegando. Vai embora com os cristãos pro outro lado, porque vai ser todo mundo pego e todo mundo preso e até morto. E aí, para salvar todo o grupo dos cristãos, ele foi sozinho. E aí ele entra na primeira estrada do mundo, que também existe até hoje, que é a Via Ápia, que no final do Parque da Cafarela, na Via Ápia, e ele sai correndo porque ele ia fugir. Até disso de madrugada. Até que aparece para ele sozinho na Via Ápia Jesus, quase materializado, iluminado totalmente lá presente. Aí ele fala uma frase em latim que é até essa frase está em vários souvenirs de Roma. E você que já veio para Roma e não sabe, eu vou te explicar o que significa. Jesus chegou para Pedro e falou: Petrus, covades, que é onde você vai. E aí ele, Rabi, por que eu vou embora? Por que eles vão me matar? Por que não sei o quê? E não, não, não. Aí Jesus só olhou para ele, não respondeu nada, virou as costas e começou a vir na Via Ápia caminhando de volta para Roma. Aí ele, Rabi, covades. Aí o Jesus vira e fala: eu vou para Roma
ser martirizado mais uma vez. Ele cai em si, São Pedro, de que ele tinha que dar o testemunho da fé, que já tinha sido dito isso para ele quando ele estava convivendo com Jesus. Ele cai em si, Jesus desaparece, ele dá meia volta e volta para Roma. É preso pelos soldados romanos, é visitado na cela por cristãos que também invadiam, contou toda essa história. E aí depois, no Monte Titório, que é um monte de ouro que existe até hoje em Roma, ele é crucificado como Jesus. Mas na hora da crucificação, São Pedro chega para os guardas romanos e fala: por favor, eu não vou ser crucificado igual ao meu pai, o meu mentor, o meu mestre. E aí me crucifica de cabeça para baixo. E aí viram a cruz e São Pedro é crucificado de cabeça para baixo no Monte Titório, em Roma. É muito perto da colina do Vaticano. Aí depois eles pegam o corpo, enterram no cemitério dos cristãos, e aí um cristão escreve Petrus na lápide. Mas é um cemitério muito pobre, que é dos cristãos, era tipo o favelado, né, gente? Era assim, ó, os cristãos. Aí esse túmulo ficou lá muito tempo, até que depois Constantino libera o culto aos cristãos em Roma. Entre outras coisas, são mais aceitos por uma questão política, tá? De pagamento de impostos, entre outras coisas. Também que Santa Helena trouxe o evangelho, a mãe de Constantino, Helena, traz os evangelhos, Constantino lê, e aí tem toda uma liberação do culto aos cristãos em Roma. E aí o que acontece é que essa lápide depois foi identificada como o túmulo de São Pedro. E o Vaticano é construído onde estão os restos mortais de Pedro. E essa lápide, esse túmulo de São Pedro está exatamente abaixo do altar da Basílica de São Pedro, a maior e mais importante basílica cristã do mundo, no Vaticano. Ok, equipe?